Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Então, oficialmente aí, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje em mais um encontro do nosso curso de extensão. Hoje é o nosso 4º encontro e o nosso tema do nosso curso é subjetividade, saúde e trabalho, aspectos teóricos e metodológicos. E a cada semana nós temos aí alguns colegas trazendo um pouco de suas pesquisas, trazendo algumas reflexões teóricas e práticas das suas pesquisas para a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Então, eu vou estar passando a palavra. Nós temos hoje a Rita e o Gabriel. Vou estar passando a palavra para eles e que eles mesmos possam, assim, estar fazendo as suas apresentações, falando um pouquinho de si, das suas pesquisas. Nós vamos passar primeiro, então, a palavra para a Rita. O nosso tema de hoje é Saúde e Trabalho na Justiça Federal. E nós vamos ter 2 estudos sobre trabalhadores da Justiça Federal no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, a gente está fazendo da seguinte forma: mais ou menos 30 minutos para cada um, e aí, ao final das 2 falas, a gente abre para as discussões, para as contribuições, para as perguntas, que aí a gente segue o fluxo das 2 falas e depois abre para as participações. Rita, a palavra é sua. Ok. Bom, deixa eu só me organizar aqui. Está todo mundo escutando bem? Tudo ok? Meu nome é Rita, eu sou médica, estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer o convite. E, bom, eu tenho especialidade em clínica médica, eu fiz pós-graduação da Faculdade Angel Viana, em terapia através do movimento, corpo e subjetivação. Eu trabalho há alguns anos na Justiça Federal, como médica perita, e no início desse ano eu defendi meu mestrado em psicologia pelo FRJ, com Fernando Gastal sendo meu orientador. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês da minha pesquisa. Gabriel? Acho que o microfone do Gabriel foi. Agora foi. Foi. E emudeceu de novo. Agora tá. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, eu sou médico e psiquiatra e recentemente, assim como a Rita, fiz o mestrado aqui com o professor Fernando Gastal e vamos falar um pouco aí da nossa pesquisa para vocês, das reflexões que a gente desenvolveu aí nesse estudo e enfim, também depois vamos conversar junto um pouco sobre essas reflexões e ver o que surge aí da nossa conversa. Bom, então começo eu, né, Viviane? Sim. Antes de começar essa conversa, né, eu vou rapidamente explicar como uma médica foi parar no grupo de pesquisa do professor Fernando. Eu brinco que eu venho fazendo na minha vida um caminho psico-sócio-filosófico médico, justamente porque a visão da medicina dualista, né, de mente e corpo, nunca me agradou. Eu nunca aceitei muito o paradigma da medicina nosológica, né, medicina essa que me formou, onde sempre teve uma simplificação da doença, né, em detrimento da história daquele que é acometido por ela. Então, eu sempre venho buscando uma medicina que recupere essa visão unificadora, que engloba, então, o paciente, né, o sujeito e o seu mundo. Bom, como eu disse, eu trabalho já há alguns anos no serviço de perícia de uma repartição pública, a Justiça Federal.
onde, entre outras atribuições que o médico perito tem, a gente avalia a capacidade laboral dos servidores, né? Através de recebimento de atestados, ou exames, ou mesmo a avaliação pericial. O servidor tem uma doença, ele não tem condição de trabalhar, e ele envia um atestado e a nós cabe, enfim, avaliar se essa doença é incapacitante e conceder, então, uma licença para ele tratar a sua saúde. Há alguns anos, uma curiosidade, ou melhor dizendo, uma inquietação muito forte vinha me acompanhando. Uma quantidade muito grande de trabalhadores que se afastavam do trabalho por uma dor física, né, específica, geralmente crônica, dor nas costas, ou dor no punho. E quando a gente via de perto esse trabalhador, a gente identificava um grande sofrimento psíquico associado, velado. Esse sofrimento psíquico variava desde um quadro de ansiedade, por exemplo, até o burnout. E, como Paulo Freire diz, né, sem a curiosidade que me move, eu não aprendo nem ensino. Então, por conta dessa inquietação e dessa curiosidade, eu fui estudar sobre isso. Eu fui estudar sobre essa dor invisível, sobre esse mal-estar no trabalho, sobre esse sofrimento associado, sobre esse binômio dor física e sofrimento psíquico no trabalho. Então, esse foi o tema da minha pesquisa, e cujo orientador foi o professor Fernando, e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês ela. 30 minutos é muito pouco tempo, né, para falar de 2 anos de pesquisa. Então, para quem, enfim, se interessar mais, depois a gente vai conversar, mas quem quiser também, a dissertação está já disponível na plataforma Sucupira, e o título dela é o seguinte: A Dor do Corpo e o Corpo da Dor. Um olhar fenomenológico sobre o mundo do trabalho. Então, quem quiser, pode dar uma olhadinha lá para entender um pouco mais. Bom, esse tema da dor me atravessava muito, assim como eu acredito que atravessa todos vocês, né? Eu sou trabalhadora, eu já senti dores no trabalho, pelo trabalho, né? A dor é universal. Raquel de Queiroz, uma escritora, diz o seguinte, um trecho em um romance dela: doer sempre dói, só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer. E eu sou essa gente que se dói inteira, porque não se vive só na superfície das coisas. Bom, então morte e dor são questões, sem dúvida nenhuma, existenciais e universais, não é verdade? Quem daqui, agora, por exemplo, talvez não esteja sentindo uma dor, né? Sentado muito tempo, em frente ao computador, uma dor nas costas, enfim. Ao mesmo tempo, né, apesar dessa dor ser universal, ela é muito subjetiva, ela é muito singular, né? Para desespero dos médicos, não existe um dorímetro como um termômetro para a gente medir a dor, né? E por que será, eu me pergunto e me perguntava, e vou continuar me perguntando, por que algumas pessoas, por exemplo, trabalhando no mesmo setor, fazendo o mesmo serviço, digitando o mesmo número de horas, por que algumas vão apresentar as chamadas LER, né, lesão por esforço repetitivo, e outras não? Davi Le Breton, que é um antropólogo que estuda dor também, ele diz que antes da dor ser só fisiológica, a dor pertence a uma esfera simbólica, né? Bom, dor e trabalho, então, são coisas associadas há muito tempo. Vocês devem saber que a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um aparelho que inicialmente utilizado para a agricultura, mas que depois passou a ser utilizado como instrumento de
tortura, né? Bom, vamos voltar, então, para a Justiça Federal. Na Justiça Federal... Entendendo por que isso está sem som. Eu, trabalhando como médica perita, eu pressentia que alguma daquelas dores físicas das pacientes afastadas, né, pareciam ser somente a ponta de um iceberg. E aí eu me debrucei sobre essas dores, né? Eu fui tentar entender a corporeidade dessas pacientes, estudar, afinal, qual era o sentido da dor para aqueles sujeitos que sofriam, né? Um livro que agora, por causa da pandemia, as pessoas têm falado muito nele, que é A Peste, do Albert Camus. Logo no início, o narrador diz o seguinte, que para a gente conhecer uma cidade, a gente deve conhecer como lá se trabalha, como se ama e como se morre. Então, eu vou adaptar um pouquinho essa afirmação e eu digo que para a gente conhecer alguém, a gente deve entender como ele trabalha, como ele ama e como morre. Dessa maneira, a minha pesquisa partiu também dessa afirmativa, né? E eu fui analisar os motivos dos absenteísmos, né? Absenteísmo significa falta do funcionário no trabalho, por um motivo qualquer. No caso, eu fui analisar os absenteísmos por motivo de saúde. E eu analisei, assim, inicialmente quantitativamente, e depois os prontuários médicos, né? Buscando, na história desses trabalhadores, o porquê desse entrelaçamento de dor e sofrimento psíquico tão intenso. Dessa maneira, então, o fio condutor dessa minha pesquisa foi uma análise de 10 narrativas. 10 narrativas extraídas dos prontuários médicos desses servidores da justiça que haviam se licenciado inicialmente do trabalho por um motivo doloroso, por uma queixa de dor qualquer ela que seja. E que no decorrer da história, no decorrer da licença, foi desvelado um intenso sofrimento psíquico, que nem sempre era reconhecido pelo servidor, né? Bom, então essa é a minha história. Mais do que uma aula, eu queria falar para vocês que o que eu vou mostrar aqui vão ser histórias. Eu vou contar histórias. E eu escolhi a história de 3 mulheres. Eu vou contar a história da Fábia, eu vou contar a história da Ana e eu vou contar a história da Eva, que são nomes fictícios, claro. Bom, vamos começar então pela Fábia. A Fábia foi uma paciente que me marcou muito. E eu arrisco até dizer que ela tenha sido a responsável pela epifania que me fez começar essa pesquisa. 50 e poucos anos, vivia sozinha, numa cidade do interior, com a filha e com os avós dela. Ela era que sustentava a casa. Vinha com inúmeras licenças por dor nas costas. Ela se afastava 2 dias, depois voltava a trabalhar, depois novamente 3 dias, e ficava trabalhando 1 mês. Como ela morava muito longe, as licenças não eram por dias seguidos, então a gente não, digamos que não chamou a nossa atenção. E a gente demorou a avaliar ela presencialmente. Até que aconteceu o dia que ela foi, então, chamada para uma inspeção, né? Compareceu à perícia, me contou das suas dores, falava sem parar. Dizia que ela tinha muita dor nas costas há muitos anos, que ela, na verdade, já tinha se acostumado com essa dor, que ela tomava remédio, ela própria escolhia os remédios e tomava remédio todo dia. E, inclusive, ela me contou que, certa ocasião, de tanto que ela tomava injeção para poder ir trabalhar, né, injeção para tirar a dor, ela fez um abscesso no glúteo, que é uma inflamação no bumbum. E ela dizia isso meio que orgulhosa.
ela ganhava uma função comissionada, né? Ela tinha um adicional para trabalhar nessa função. E ela tinha muito medo de perder essa gratificação por causa da licença. Né? Isso é uma ameaça constante para quem tem esse tipo de função. Né? E ela fala, inclusive, nesse momento de assédio sofrido. Ela diz que essa função só gera competição entre os pares, ela chora muito, ela mostra muito sofrimento. Mas ela diz que ela não pode parar de trabalhar de jeito nenhum, porque o trabalho dela tem pouca gente, tem muito trabalho, e que ela não quer a licença, porque ela era guerreira. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, doutora, eu não aguento mais. Bom, eu converso que eu vou ter que manter ela afastada, peço para ela se cuidar, procurar ajuda, e sugiro, então, que talvez ela possa procurar um outro tipo de ajuda, além do ortopedista, já que ela mostrava uma tristeza tão grande, né? Eu falo, de repente, por que você não procura um psicólogo, um psiquiatra? E nesse momento, então, ela para e me diz, que isso, doutora? Eu moro numa cidade pequena, eu tenho um nome a zelar, o que vão pensar de mim? Bom, então ela foi embora e ficou afastada durante algumas semanas e voltou, algumas semanas depois, para a reavaliação. Parece bem melhor, ela diz realmente que se sente melhor, ela entra e ela me entrega um receituário dobrado, que eu aceito, mas eu digo que vou ler depois que a gente conversasse. E aí ela me conta que se cuidou, que ela fez fisioterapia, que ela, afinal de contas, a filha dela precisa de uma mãe com saúde, e fala para mim que a função comissionada não vale esse sacrifício. Se quiserem tirar a função, que tirem. Bom, concordamos, então, que ela pode voltar ao trabalho, eu fico feliz, e antes de me despedir, eu pego o receituário, abro e me surpreendo com o relato de um psiquiatra que ela procurou e que vinha acompanhando ela, então, desde então. Então, essa foi a primeira história, da Fábia. A segunda história é da Ana. Existe uma frase que a gente médico escuta muito, é o seguinte, eu nunca tenho tempo para ter tempo para mim, e principalmente na perícia. E Ana, a segunda história, era uma dessas pessoas. 50 e poucos anos, era chefe do seu setor, vista como uma pessoa muito rígida, não delegava nada. Ana dizia que ela era a mulher do só eu. Só ela conseguia resolver as coisas da família, só ela conseguia resolver as coisas do trabalho, cuidava de pais idosos, tinha uma irmã que também dependia dela por questões de saúde, e trabalhava muitos anos na justiça. Lendo o seu prontuário, a gente percebe que ela tinha, vez ou outra, dor no pescoço, dor de cabeça, mas até então ela nunca havia se licenciado por causa disso. Até que uns 4 anos atrás, ela começou a ter muita dor nas costas, nas juntas, e começou então um período maior de afastamento do trabalho por conta disso. Mas apesar de afastada, ela continuava acessando os e-mails de casa, os e-mails institucionais, né? E respondia, e trabalhava. Numa ocasião, inclusive, ela foi ao trabalho, mesmo de licença, porque isso é chamado de presenteísmo, tá? A pessoa que, mesmo doente, ela vai ao trabalho, né? Porque ela achava que, se ela não fosse, as coisas não iam se resolver. Ana dizia que ela não ligava muito para as dores, porque devia ser coisa de idade, então ela não fazia tratamento, ela não tomava medicação, e não fazia fisioterapia, que era prescrita, né? Ela fazia vários exames, e os exames não mostravam nada. E ela chegava na perícia, muito intrigada, muito irritada, e continuava fazendo exames, né? Falava que dormia pouco, porque dormir era perda de tempo. Então, ela quase não dormia, tinha muito problema de insônia. Até que ela
foi afastada por depressão. Compareci, então, nas perícias muito chorosa, muito incomodada, lamentava que dedicou toda a sua vida para o trabalho e que justamente não teve tempo para cuidar de si, abandonando a sua vida pessoal. Bom, Ana provavelmente deve se aposentar nos próximos dias por doença. E, no fim, eu conto para vocês a história de Eva. Eva, mais nova que Ana e Fábio, tinha um problema no pescoço e tinha gastrite. E ela chegava justamente na perícia porque isso piorou muito nos últimos tempos. Ela morava com o marido, tinha filhas pequenas, e há anos atrás ela me conta que ela teve um problema de tendinite na mão. E ela fala para mim, ela confessa que ela não se afastou. Apesar de ter tido licença, ela não se afastou. E como é que ela resolveu isso? Como a mão direita doía para digitar, ela resolveu continuar trabalhando, digitando com a mão esquerda. E, por fim, ela ficou com as duas mãos inflamadas e não teve jeito, ela teve que se licenciar. Né? Nesse momento, então, ela não conseguia nem cuidar das filhas. Bom, mas dessa vez, a dor era no pescoço e no estômago. E ela me conta que estava justamente pior, né, que tudo piorou, no dia que a chefe chegou para ela e disse o seguinte: olha, eu vou tirar do seu setor uma estagiária que ajuda você, porque ela precisa ir para outro lugar, e aí Eva ia permanecer sozinha. E ela estava muito magoada, muito revoltada, né? Apesar das dores no pescoço, no estômago, ela dizia que ela não podia se licenciar por muito tempo, porque quando voltasse, tudo ia estar esperando por ela. E ainda mais agora ela sozinha, né? Ela não podia deixar de trabalhar, porque tinham metas. Ela tem metas para serem alcançadas, né? Um número de processo a ser, enfim, resolvido. A gente diz que Eva vivia uma coisa chamada injunção paradoxal. Eu acho que foi um termo já discutido em outra aula, né? Que é o seguinte: ela estava à frente de duas situações antagônicas. Ela tinha que cumprir as metas, né? Ela estava envolvida emocionalmente com aquele desafio, mas ela não ia conseguir, estando sobrecarregada e sozinha. Né? Então, ela me disse uma frase muito emblemática também, que é o seguinte: doutora, a meta mata. E essa, então, foi a história dessas três servidoras. Né? Bom, em função do nosso tempo, né, como eu disse que é limitado, e também pelo nosso público ser um público tão, enfim, diverso, né, eu não vou entrar em detalhes sobre metodologia que eu usei, enfim, nesse caminho de compreensões, nem sobre conceitos, o recorte que eu usei para estudar essas histórias, né? Mas eu adianto que, depois de estudar todas as histórias... Espera que está passando um carro de som aqui. Bom, vou fechar um pouquinho a janela, gente. Então, por fim, depois de estudar essas histórias, eu contei para vocês só três, a gente fez 3 descobertas, né? De basicamente 4 noções que foram implicadas diretamente com justamente a gênese daquele binômio dor e sofrimento psíquico. Né? E que noções foram essas? Bom, primeiro foi a sobrecarga de trabalho. A sobrecarga de trabalho, claro, é muito relacionada com a lógica das metas, né? Você precisa atingir número tal. O Gabriel vai falar um pouco sobre isso, mas
existe um sociólogo francês chamado Vincent de Golejac, e ele fala sobre uma coisa que é a doença da medida, se chama quantofrenia, que é uma patologia que quer traduzir os fenômenos em matemática. Então, é isso que é valorizado, você só dá importância para os números, né? Então, a sobrecarga de trabalho é relacionada a essa questão da lógica das metas, claro. Além disso, a sobrecarga de trabalho também é ligada à lógica do patriarcado, né? Na verdade, eu não comentei, mas os 10 casos eram 10 mulheres. A gente não entrou nessa questão do gênero, né? Mas, curiosamente, as 10 histórias foram mulheres que, além de trabalhar fora, têm que cuidar da casa, enfim, dos filhos, faz uma tripla jornada. E é interessante porque essa sobrecarga toda do trabalho, né, a gente viu isso muito claro nessas histórias. Eu acho que vocês puderam perceber também um pouquinho, só nessas 3 que eu mostrei, é o seguinte, associado a isso, tem o culto da urgência, né? Tudo tem que ser resolvido muito rápido, essa urgência internalizada, você não pode perder tempo, você sempre tem que ser mais eficiente, né? Isso é muito característico desse sujeito hipermoderno, né? Nicole Aubert, que é uma psicóloga francesa também, ela tem um livro chamado Culto à Urgência, que ela afirma justamente que a urgência é um sintoma desse indivíduo hipermoderno, que estabelece essa relação doentia de urgência com o tempo. Então, voltando, a primeira noção que a gente identificou ligada ao binômio dor e sofrimento psíquico foi a sobrecarga de trabalho, inevitável, que se vê em todas as histórias. A segunda noção foi a negação da dor e do sofrimento, que, inevitavelmente, também vai criar um ciclo vicioso, né? Quanto mais se nega, mais se trabalha e mais vai ter dor e sofrimento. A terceira noção que a gente conseguiu identificar é a pressão, justamente, a questão do assédio, tanto moral quanto organizacional, né? Tanto a pressão pelas metas, a ameaça da perda de função comissionada, né? É um instrumento que a chefia, às vezes, utiliza. Alguma dessas servidoras, dessas trabalhadoras, elas moravam próximo ao seu trabalho. E quando elas ficam muito tempo afastadas, elas podem, um termo chamado serem colocadas à disposição. O que significa isso? Elas perdem a lotação delas. Então, isso também era uma ameaça muito constante, né? Então, só voltando, sobrecarga de trabalho relacionada a isso, a negação da dor e do sofrimento, criando, então, um ciclo vicioso, a presença do assédio moral ou organizacional, que também permeava, e uma solidão, né? Que todas essas pessoas passavam por uma solidão muito grande. Bom, chegando então ao fim, eu vou... Deixa eu ver só aqui, tá ótimo. Eu vou me apropriar, para fechar essa nossa conversa, de um título de um livro de um filósofo que eu gosto muito, chamado Achille Mbembe. Não sei exatamente se é assim que pronuncia. Mas é um livrinho, esse livrinho aqui, ó. Não sei se vocês... Eu recomendo. Esse livro se chama Poder Brutal, Resistência Visceral. Na verdade, fala sobre uma questão específica, tá? Que não é o mundo do trabalho. Mas eu acho que cabe muito bem aqui esse título, Poder Brutal, Resistência Visceral, porque, na verdade, hoje eu compreendo essa dor física, essa dor da alma, como um instrumento de resistência a esse contexto socioeconômico cruel que a gente vive, a essa lógica neoliberal, a esse poder brutal do capitalismo, né? Que, como a gente já viu, precariza cada vez mais o trabalho,
as relações de uma maneira geral, né, que torna a subjetividade tão reificada, como o Fernando falou, né, na última aula. Então, eu acredito que essas histórias, esses corpos, né, visceralmente gritam, resistindo ao poder brutal do capitalismo. Tá? Para finalizar, então, eu queria contar para vocês que eu defendi a minha dissertação no início da pandemia. Acho que foi uma das primeiras defesas que aconteceram virtualmente, por causa do Covid-19. As pessoas acharam, não, espera um pouco, isso vai passar, isso vai passar. E eu sabia que não ia passar e falei, não, eu quero defender logo, enfim. E foi, eu defendia no meio disso tudo. E eu fui, então, reler, né, a minha dissertação agora, e foi muito difícil, porque no meu texto da dissertação, no momento que eu terminava de escrever ele, está escrito lá, nesse momento que eu termino de escrever esse texto, havia morrido no Brasil quase 2.000 pessoas. Hoje, gente, 165 mil, né? Um pouco mais. Então, assim, mais do que eu acho que uma conclusão, eu acho que a minha conclusão na época e agora, reforçando para vocês, eu acho que é uma tentativa também de resistência e de transformação da existência. Eu acredito, de verdade, que chamar atenção para essa situação de estar, né, de dor, de sofrimento psíquico que os trabalhadores vivenciaram, e provavelmente agora, com a pandemia, né, estão vivenciando muito mais sobrecarga, enfim. Eu acho que chamar atenção para isso, eu acho que pode gerar momentos de reflexão, né, e tomara de transformação na vida em geral, né? E eu acho que é importante chamar atenção para 3 questões: alteridade, solidariedade e solidão. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada por escutarem. Gabriel. Poxa, Rita, obrigado. Muito bom te ouvir de novo. Enfim, seu trabalho foi muito rico. Enfim, você disse que, né, a gente trabalha junto. Esses casos que você contou, eu vi também e participei também da avaliação deles. E, enfim, é muito bom ver de novo esse olhar e acompanhar como você foi ampliando esse olhar na hora do contato com esses servidores, né? O que eu tenho para falar, enfim, também é da Justiça Federal, né, onde eu também trabalho como perito. Não sei, Viviane, se eu consigo mostrar que eu fiz uma apresentação no PowerPoint para me guiar, mais ou menos. Acho que consegue, sim. Será? Deixa eu ver aqui. Esse share screen, né? Isso, Gabriel. Uhum. Apertar no verde aí. Tá. Aqui. Deixa eu começar aqui, peraí. Vamos lá. Esse aqui é o último slide, gente. Então, esse aqui é o título da minha dissertação, né? Que eu também concluí aí durante a pandemia.
assim como a Rita, né, quer dizer, o que também foi uma inquietação que me motivou a estudar isso, né? Eu enfim, já me formei na faculdade há muito tempo e nunca a possibilidade de fazer mestrado, de fazer uma pós-graduação tinha me tocado quanto foi nesse trabalho na Justiça Federal, né? Então, enfim, lá o que me chamou a atenção foi que na hora que a gente entrava em contato com os servidores que adoeciam, né, que precisavam lá da perícia, que se afastavam por um atestado, algum sofrimento, muitas vezes eles relatavam que coisas relacionadas ao trabalho, né, que sofrimentos relacionados ao trabalho, frustrações, situações de cobrança, faziam parte daquele adoecimento, né, contribuíam com aquele adoecimento, mas as intervenções não passavam pela organização do trabalho, não sempre em cima da pessoa, né? Então eu resolvi estudar um pouco melhor essa distância, né, entre uma dimensão coletiva, né, que é a organização do trabalho gerando sofrimento, e a dimensão individual, quer dizer, o manejo desse sofrimento é individualizado. Então, falar um pouquinho do trabalho lá na Justiça Federal, para a gente se situar um pouco, né? As pessoas entram lá por concurso público, né? Concurso público do Judiciário Federal. São vagas muito concorridas, os concursos sempre tem muita gente que se inscreve, né? Então é difícil passar. Então as pessoas chegam lá com muita expectativa de vou conseguir estabilidade, vou conseguir trabalhar num lugar que vai me dar um salário razoável por um tempo estável, né? Não vai ficar nessa de está empregado, não está empregado, né? Lá, a Justiça Federal é uma parte do Poder Judiciário Federal que cuida das ações, né, de qualquer aspecto de judicialização que envolve instituições da esfera federal, né? Então, por exemplo, problemas na justiça que vão envolver, por exemplo, a universidade, né, a UFRJ, eles vão ser tratados na Justiça Federal. Problemas quando vai se questionar judicialmente decisões do INSS, busca-se a Justiça Federal. Problemas no financiamento imobiliário de bancos públicos federais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, são também abordados na Justiça Federal. O trabalho lá, ele hoje em dia é praticamente quase todo informatizado, né? Ainda existem alguns setores que mexem com processos físicos, né? Aqueles processos grandes, pesados e tal, mas hoje isso é raro, né? A maior parte do trabalho é mesmo feita interagindo com o computador, né? Às vezes um sistema, às vezes mais de um sistema, dependendo dos processos administrativos ou judiciais que tramitam por ali. Dentro desse aspecto, né, enfim, a Justiça Federal, como ela está num trabalho quase todo informatizado, a gente não tem assim mais muitos problemas de gente carregando peso ou coisas assim. Os trabalhos são os problemas, né, o adoecimento, ele de forma geral relacionado ao trabalho, né? O adoecimento relacionado ao trabalho, ele é ou osteomuscular ou psíquico. Isso aí dá conta da maior parte dos dias de afastamento se dá por esses dois grandes grupos diagnósticos. A Justiça Federal, ela tem, pelo fato de as suas unidades, né, serem geridas por juízes, né, o juiz daquela vara, ele é o chefe da vara, ele é o chefe administrativo também da vara, né, e ele é uma autoridade máxima inquestionável, né, isso gera uma estrutura muito hierarquizada, né? Então você tem ali uma burocracia rígida,
né, do juiz com diretor, supervisor, coordenador, né, dos setores ali dentro da vara. E isso, né, junto com as últimas reformas administrativas, veio também a aplicação de um modelo gerencial, que é um modelo de gestão por metas, de avaliação de desempenho, de índices de produtividade, esse tipo de cobrança por eficiência no serviço público, né, mistura um modelo burocrático, muitas vezes patrimonialista, porque o juiz sente aquela vara como sendo propriedade dele, né, com características mais contemporâneas de um modelo gerencial que tem sido preconizado, enfim, nas diversas reformas administrativas que tem havido no Brasil lá desde o século XX. Então, o modelo gerencial, né, que é esse modelo mais moderno que vem sendo tentado aplicar no serviço público, né, de maneira que ele fique também cada vez mais parecido com os modelos privados, né, de eficiência das empresas, né? Então, o setor privado ele é o modelo de eficiência, né? Isso a gente pode, enfim, conversar depois, porque não é bem assim. Então, isso exige, né, além de, né, se num primeiro momento lá o trabalhador exigisse que ele ficasse presente, que ele realizasse as tarefas, né, existe hoje uma exigência de envolvimento subjetivo daquele trabalhador, né? Então, ele precisa vestir a camisa. Isso acontece muito no serviço público também, né? Não é só uma prerrogativa do setor privado. Isso aparece muito no setor público, que está ficando cada vez mais parecido nesse ponto das cobranças e tal com o setor privado. Então, esses são pontos, rapidamente, pontos desse contato do modelo gerencial com o serviço público. Como apareceu, né, como a Rita falou também, que ela apareceu na análise dos casos dela, muitas vezes o servidor nega que está adoecendo, ele não percebe que está adoecendo. Muitas vezes é até quando ele chega na perícia que a gente informa ele que ele está doente, né? Ele vai negando aquilo até chegar no momento da incapacidade. Então, isso é curioso, porque muitas vezes quando a gente fala que eu sou médico perito, né, as pessoas acham que o que a gente tem que fazer é desmascarar a pessoa que está fingindo que está doente para não trabalhar, né? Mas, na verdade, o nosso problema é o inverso disso, né? A gente tem muito mais que trabalhar a necessidade do afastamento para aquela pessoa, para preservar a saúde dela. Senão, ela não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir sustentar a saúde dentro do trabalho. O trabalho remoto, né, o teletrabalho, foi introduzido recentemente na Justiça e tinha regras específicas, enfim. E agora, né, na pandemia, o Judiciário Federal não parou de funcionar. As pessoas estão trabalhando de casa. Isso tem aí uma série de complicadores que, enfim, a gente pode também conversar depois. Imagino que até isso já tenha surgido aqui outras vezes. Mas o teletrabalho se apresenta inicialmente como sendo algo que vai introduzir uma flexibilidade. Então, você vai poder trabalhar outros horários, né? Mas o que isso costuma, né? O que a gente vê é que essa flexibilidade, na verdade, é a flexibilidade para você poder trabalhar o tempo todo, né? Então, para permitir intervenções do chefe, coordenador, do diretor, fora do horário do expediente, cobranças fora disso. O fato de o servidor estar trabalhando de casa, né, apesar de ele não estar sob o olhar do chefe direto, né, não significa que ele não esteja sob controle do chefe. Então, assim, o trabalho informatizado, ele intensifica o controle, né? Você pode controlar os passos que aquela pessoa está acessando o sistema, não está, né, em que hora exata que ela respondeu um determinado documento, né, que despachou um documento.
esse controle ele fica informatizado, mais fácil de ser feito, mais rigoroso e despersonalizado. Então, o sistema ganha essa função, ou ganha essa função de controle ainda mais acentuada. Então, um outro ponto que né, como eu já estava falando, né, é a questão do individualismo. Né? Muito nitidamente, várias vezes, o adoecimento daquele servidor que chegava lá para a gente na perícia estava ligado a problemas do trabalho. Problemas diversos do trabalho, né? Seja cobrança excessiva, como a Rita falou, dificuldades de relacionamento com outras pessoas, assédio moral, assédio organizacional, sobrecarga de trabalho, enfim, muitos aspectos em que o trabalho pode adoecer o servidor eram relatados ali. Mas as intervenções elas eram todas individualizadas, né? Então, era aquele trabalhador, ele adoecia, ele era afastado, ele devia procurar tratamento e, se ele identificava o problema como estando naquelas relações de trabalho, então ele devia procurar outro lugar para trabalhar. E, se aquela situação de afastamento se prolongasse, ele acabava se aposentando tem a aposentadoria por invalidez, né? Quando a doença dura 2 anos, a pessoa tem que se aposentar pela legislação em vigor, né? Então, isso mostra como o indivíduo, aquela pessoa, o servidor, né, é sobre ele que pesam a responsabilidade, né, e ele é que deve agir para manejar aquilo, enquanto a organização do trabalho, que é adoecedora, fica intocável. Então, eu separei, né, dentro do meu escopo de pesquisa, né, eu peguei, avaliei lá de todos os servidores que, se afastando por transtorno mental no ano de 2019, fizeram alguma menção ao trabalho, né? Cerca de 46% dos servidores que se afastaram por transtorno mental fizeram alguma menção ao trabalho. Pra vocês terem uma ideia do volume disso, né? Se a gente pegar os dias, né, que esses servidores ficaram fora do trabalho, isso representa mais ou menos 1/7, né, de todos os dias de afastamento por doença na Justiça Federal. Então, de todos os dias, né, de afastamento por doença na Justiça Federal, dor de garganta, dor de coluna, acidente, todos esses motivos de afastamento, né, 1 em cada 7 era por transtorno mental, com alguma menção ao trabalho. Então, em torno de 14%. Enfim, 1 em cada 7 era relacionado a transtorno mental ligado ao trabalho. Então, eu selecionei 10 casos para estudar mais profundamente isso, né, a partir da análise dos prontuários, né. O prontuário, vou explicar aqui mais ou menos como é que é. Na Justiça Federal, a área da saúde, né, a seção de perícias e a seção de saúde, a gente faz os registros dos atendimentos e dos afastamentos dos servidores em um prontuário. Não é o registro funcional, não é a ficha do servidor no trabalho. É um prontuário ao qual só o setor de saúde, né, só os profissionais de saúde têm acesso dentro da Justiça. Então, a gente tem, são registros muito ricos que a gente faz dos atendimentos, das perícias, dos contatos, enfim. É um material de pesquisa bastante interessante, bastante rico. Então, a partir disso, desses dados do prontuário, eu elaborei também noções, né, mais ou menos na mesma linha da Rita, né? A gente, até algumas noções que eu vi são muito parecidas com as que ela relatou aqui para a gente agora, né? E dentro desses casos, eu trouxe aqui né, eu peguei 10 casos que eu botei na dissertação, tinha outros quase 40
que eu não analisei profundamente. Mas eu selecionei um para falar aqui com vocês, e eu trouxe também um outro caso que eu não coloquei na dissertação, mas como surgiu depois e tem questões específicas de o agravamento por causa da pandemia, do isolamento, da quarentena, enfim, do trabalho remoto, eu achei que era interessante trazer aqui para a gente discutir. Então, esse é o caso 9, né? O 10, esse é o caso 9. Né? Essa servidora, ela já há alguns anos, ela usava ansiolíticos sem uma prescrição médica para se estressar menos no trabalho. Né? Essa é uma coisa muito comum que a gente vê, né? Dentro dessa noção que a Rita falou de negar a doença, né? A pessoa simplesmente se automedica, né? Com um ansiolítico qualquer, enfim, mesmo que seja de receita controlada, que tenha que reter na farmácia, não é difícil conseguir no mercado clandestino, né? E ela estava usando. Por outros motivos de saúde, ela parou de usar remédio. E, a partir disso, ela teve um quadro que começou a chegar de pensamentos intrusivos negativos, né? Quer dizer, são ideias que ficam chegando na cabeça que ela não consegue afastar, ideias negativas. Aí ela começou a se tratar com um psiquiatra, e logo que ela melhorou, ela pediu para voltar a trabalhar com receio de perder a função gratificada dela e o teletrabalho. Então, esses dois fatores, né? O teletrabalho e a gratificação, são percebidos como benefícios, né? Que facilitam o trabalho do servidor. Né? Se ele perde aquilo, pode ser que seja impossível trabalhar. Para ele não seja possível continuar trabalhando ali. Então, se no mundo privado, nas empresas privadas, o trabalhador ele não quer ficar doente por ele ter medo de ser demitido, por faltar ao trabalho, por ficar doente, né? Aqui ele não quer se afastar, no serviço público ele não quer se afastar por medo de perder a gratificação e o teletrabalho. Gratificação, como a Rita falou, é um cargo de chefia, de supervisão ou alguma função especial que recebe um extra na remuneração. E isso é concedido discricionariamente pelo chefe. Então, o chefe escolhe para quem ele vai dar aquela gratificação. Então, nessa maneira, o chefe tem um poder direto sobre a remuneração daquela pessoa. O que vai, né, quer dizer, aquele dinheiro extra vai entrar no orçamento familiar daquela pessoa. Então, a relação dela com o chefe, manter ou perder aquela gratificação, né, vai ter uma relação direta com o orçamento familiar daquela pessoa. Quando ela voltou a trabalhar, né, ela voltou com uma produtividade menor. Né? Ela era uma servidora, isso a gente vai ver muito. Assim, ela é uma servidora que se dedicava muito, ela se considerava mais produtiva e até por isso ela recebia os processos mais complexos. Né? E aí, quando ela voltou, sem aquela ansiedade toda que ela fazia ela acabar trabalhando mais, a chefe sugeriu que ela buscasse outra lotação. Para cumprir as metas, ela trabalhava fora dos horários. E aí a família dela não compreendia, né? O marido dela não entendia o sofrimento dela. Na verdade, ele reclamava que ela estava trabalhando fora do horário e não cuidava das tarefas de casa. Né? Então, aí mais um exemplo, né, de como o patriarcado ele atravessa muitas questões de trabalho. Né? Por ela ser mulher, era esperado que ela, além de cumprir as metas excessivas do trabalho na justiça, também cumprisse as metas do trabalho em casa. E aí, então eu peguei alguns pontos desse caso para a gente conversar aqui. Né? Quer dizer, até agora a pandemia, né, que está todo mundo trabalhando de casa, o teletrabalho era um regime especial de trabalho que tinha algumas regras específicas. Né?
Uma delas é que estava lá estabelecido na portaria que regulamentava o teletrabalho, que as metas de produtividade podiam ser iguais ou superiores aos servidores que trabalhassem presencialmente na Justiça Federal. Isso eu achei muito curioso, porque não vem explicado o porquê disso, né? Então, por que alguém que está trabalhando de casa vai ter que ter uma meta maior do que quem está trabalhando presencialmente na instituição, né? Não sabemos. Isso não foi explicitado na portaria. A Rita falou da quantofrenia, né? Vou desenvolver isso aqui um pouco. Quantofrenia, segundo esse pesquisador, né, o Goljak, é a doença que faz a gente só enxergar aquilo que é medido, né? Enfim, é uma doença no sentido social, né, que ele coloca. Não é um termo médico esse. Então, assim, a meta, ela é uma meta por números, né? Ela é quantitativa. Então, não aparece ali se aquele servidor, se ele acha que um processo é mais difícil ou o processo é mais fácil, ele tem que entregar 3 ou 4 por dia, ou, dependendo do que ele for fazer, até mais ou menos, né? Isso é isso é uma característica importante desse sistema gerencial, né, da cobrança de metas, porque essas metas não são estabelecidas pelos trabalhadores diretos, né? Então, assim, aquele trabalhador ali, né, aquele servidor, ele está tocando um determinado processo, ele tem que conversar com o advogado, tem que conversar com as partes. Isso não aparece na avaliação de desempenho dele. Ou seja, o que ele considera um trabalho bem feito, seja escrever um bom despacho, uma boa sentença, conversar direito com as partes, né, amarrar direitinho ali o processo, isso não é computado como bom desempenho. O que é computado é o número. Então, simplesmente não se enxerga as coisas que não são medidas. Isso é quantofrenia. Essa é uma queixa de vários trabalhadores lá da Justiça que falam que sofrem com o sistema de metas, né? Que é esgotante, né? As metas, as varas, elas são ranqueadas em termos dos cumprimentos das metas. Essas metas foram estabelecidas pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a partir de 2009, ele criou essas metas para garantir uma maior eficiência do Poder Judiciário em todo o país. E, além dos servidores serem avaliados pelas metas, pelo cumprimento das metas, né, o que pode gerar uma disputa também pela função gratificada. Então, avalia o servidor que cumpre mais meta, ele pode receber ali uma função gratificada. Muitas vezes esse é o critério que o chefe usa para distribuir isso, né? Então, é como se fosse um prêmio em dinheiro, né, para quem cumpre mais aquelas metas, que não significa trabalhar melhor, necessariamente. Como as varas são ranqueadas, também existe uma competição entre as varas. E como a carreira do magistrado é medida também pelo quanto aquela vara cumpre ou não as metas, né? A própria ascensão na carreira do magistrado, que é o juiz, né, depende também dessas metas. Então, existem vários níveis de concorrência dentro né, possibilitadas pelo sistema de metas, né? Isso tem um aspecto muito nocivo, que é o ambiente de trabalho. Ele acontece numa atmosfera concorrencial. Em vez de ser uma atmosfera de cooperação, de você conversar com seu colega, ajudar, né? Muitas vezes ainda mas existe esse elemento concorrencial introduzido ali, né? Quer dizer, se eu parar aqui para responder uma dúvida desse colega, eu não vou ter tempo direito de continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo, pode ser que eu não cumpra a minha meta do dia, né? Isso vai me distrair. Então, isso gera um desgaste dentro do ambiente de trabalho. No caso dela,
ela cumpria muitas metas, trabalhava, se desdobrava lá, né, negligenciava a casa dela lá no acordo que ela tinha com o marido, para cuidar do trabalho, né, da justiça, e na hora que ela não conseguiu mais cumprir aquele excesso de metas, ela, né, a chefe sugeriu, então você pode procurar um outro lugar para trabalhar. Né? Quer dizer, ela só é percebida, ela é percebida não como pessoa, mas como um recurso, né? Como uma peça que funciona ou não funciona. Se não funciona, eu troco. Então, aquela servidora que muito nitidamente tinha adoecido por causa do trabalho, na hora que ela adoeceu, o trabalho ao qual ela tanto se dedicou vira as costas. Procura outro lugar para trabalhar. Uma noção, né, essa necessidade de suportar ao máximo se articula com a noção da Rita da negação da dor e do sofrimento. Né? Ela passou anos tomando calmante para conseguir trabalhar, para aquela ansiedade baixar, ela conseguir dar conta das metas. E só foi se tratar de verdade quando aquilo chegou num nível que não dava para trabalhar. Então, esse é um ponto importante, né, dos serviços de saúde do trabalhador, né? Seja no serviço público, seja nas empresas, né? Muitas vezes o médico do trabalho, o perito, o enfermeiro do trabalho ou o psicólogo que está ali, ele é o primeiro contato que a pessoa vai ter para cuidar daquele adoecimento. Porque só com a incapacidade que ela foi entender na marra, né, que estava doente. O isolamento, né, é uma noção que articula com a noção de solidão que a Rita falou. Né? Quer dizer, a gente está falando aqui de servidores que têm metas muito altas para cumprir de trabalho. Né? O judiciário ele é tido como um setor do serviço público que tem muita pressão, que é moroso, né? Então, para mostrar serviço, né, tem que cumprir essas metas. Na hora de cumprir essas metas, o servidor se dedica excessivamente àquilo, perde o contato com família, com outras coisas, até com outros colegas, né? A gente está pensando muito no isolamento, nessa questão de trabalhar de casa, e aí já não tem jeito. Mas mesmo no trabalho, a interação é muito mais com o computador do que com outras pessoas. Tudo é informatizado. E se você tem uma cobrança muito grande, né, como eu falei, vem uma pessoa aqui tirar uma dúvida, não dá nem para falar. Né? Agora, imagina isso trabalhando de casa, onde você não tem nem a possibilidade de levantar, tomar um cafezinho, conversar com outra pessoa, falar sobre qualquer coisa, seja ligado ao trabalho ou não, enfim, distensionar um pouco. Né? O trabalho de casa, ele retira esses momentos de descompressão que são necessários para que um trabalho seja satisfatório. Né? Então, assim, isso acaba influindo diretamente no sofrimento no trabalho. Então, quer dizer, trabalhando de casa, olhando só para o computador, esse isolamento, sem a compreensão da família, esse isolamento se intensifica. Ela normalizou o excesso de trabalho, né? Enfim, para ela era normal ficar várias horas trabalhando, não cuidar da casa. Para ela isso era normal. Isso a gente vai ver muito presente também nesses casos, né? Que a pessoa, né, o servidor, o trabalhador, ele interioriza aquela fala do tem que dar conta, tem esse trabalho aqui, tem que dar conta, tem que vestir a camisa. Né? E aí tem essa noção aqui, né, da fuga para frente, né, em que o excesso de trabalho, o trabalho ininterrupto, ele acaba funcionando como uma maneira da pessoa se bloquear de lidar com os problemas, né? Quer dizer, ela não reflete sobre aquilo que ela está, aquele sofrimento que ela está tendo, ou os problemas do trabalho, né? Então ela vai trabalhando e não pensa, né?
isso é um mecanismo de defesa muito comum, muito presente. E, enfim, como eu falei, né, até antes da pandemia, o direito de trabalhar em teletrabalho, né, quer dizer, essa flexibilização, essa flexibilidade de poder trabalhar de casa, ela era também discricionária. Se o chefe não quisesse, ele podia tirar o teletrabalho daquela pessoa e ela ia ter que reorganizar toda a vida para trabalhar presencialmente, né? Então, assim, deixa eu voltar. Essa servidora ela ainda está de licença, né? Então, esse caso não chegou a ter ainda um desfecho. Ela ainda está adoecida o suficiente para não conseguir trabalhar. E o outro caso que eu resolvi trazer, esse caso eu não estudei tão sistematicamente quanto os outros, né? Não está na minha dissertação. Eu resolvi trazer aqui porque ele concentra assim, uma série de fatores que ilustram também o sofrimento no trabalho ligado também à pandemia, né? Eu vi que eu estou aqui já quase estourando o tempo. Mas, enfim, essa servidora ela estava em teletrabalho, né, desse caso extra, nessa outra servidora. Ela já estava em teletrabalho, e isso é uma coisa que a gente vê também. Muitas vezes, quem pede para trabalhar em casa é a mulher, porque ela tem que cuidar dos filhos, ela acaba tendo que cuidar da casa, não tem apoio de outras pessoas. No caso, essa servidora tinha que cuidar dos filhos, os filhos estudavam cada um num horário diferente, e ela tinha que se virar, e ela ainda contava com a ajuda dos pais para cuidar dos filhos. Só que, com a pandemia, os pais já idosos não podiam se deslocar para cuidar delas, moravam na cidade do interior, e aí não ficou possível mais aquele arranjo que ela tinha. Ainda assim, ela corria atrás de trabalhar nos horários que davam para trabalhar. Quais eram esses horários? Quando todo mundo estava dormindo, e ela também devia estar dormindo. Então, ela trabalhava de madrugada para cumprir lá. O chefe dela é um chefe que a gente percebe que ele é especialmente pouco atencioso quanto às questões pessoais dos subordinados, né? Resumindo, ele não está nem aí. Ele quer que cumpra a meta. Essa foi uma queixa dessa servidora, né? Ela falou assim, eu me sinto desumanizada, né? A gente não é percebido como ser humano. A gente é ali um número. E ela, quando, né, nessa situação toda, ela não conseguiu cumprir direito às metas, né, não conseguiu mais ter aquele destaque no trabalho que ela tinha, ela perdeu a função gratificada, a credibilidade, e falou, estou perdendo a saúde. Foi a frase que ela usou. Ela resistiu muito a ser afastada, né? A gente viu que, né, como eu falei, os servidores eles resistem a perceber que aquele adoecimento está contraindicando o trabalho, né? Que o trabalho pode está prejudicando muito a saúde, né? Esse caso tem esses atravessamentos, né? De ela ter que dar conta dos filhos, nem com a ajuda dos pais, mas ela podia ter, mas mesmo antes já estava difícil, né? Com o isolamento, né? Os filhos sem ir à escola, ela tendo que dar conta das crianças pequenas dentro de casa, tendo que dar conta das metas. O chefe, né? Que cobrava muitas coisas dela, né? Cobrava de maneira pouco humana dela, né? Ela, naquela situação, não teve jeito. Eu tive que, mesmo ela me contando a história, se emocionando na hora de contar, e praticamente me dizendo que estava impossível trabalhar, quando eu comuniquei a ela que ela ia ser afastada, ela falou, mas eu vou ser afastada, mas a partir de que dia? Porque hoje eu ainda tenho que entregar, mas eu falei, calma, tipo, você está afastada, não é para trabalhar. E essa servidora ainda teve familiares com Covid, dos quais ela teve que cuidar, né? Então, o marido, que ainda podia ajudar um pouco,
adoeceu, não pôde mais ajudar, ela teve que cuidar do marido também durante esse afastamento dela. Foi uma situação muito tensa para ela, mas depois de tempo ela não se tratava direito, né? E ela voltou a se tratar, mas não com psiquiatra, com outro especialista, né? Por causa dessas questões objetivas da vida dela, de conseguir horário, né? Durante a pandemia é difícil conseguir consulta, pelo estigma de procurar um profissional de saúde mental, né? Que ainda pesa muito. Isso quer dizer é um sinal de fraqueza, ou quer dizer que eu estou enlouquecendo, e até mesmo a dificuldade de acesso que as pessoas têm ao tratamento de saúde mental. Não é fácil você conseguir marcar uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, se você tentar. Então, aí, né, resumindo, né, esse caso ele concentra, né, os problemas do potencial esgotante do sistema de metas. Né? As metas, elas são esgotantes, estão sempre aumentando. O chefe, a autoridade do chefe não é questionada, né, porque ele está ali imbuído da autoridade que o juiz concede a ele, e essa autoridade ela é máxima, não é questionada. A vida dela ficou impossível fora do trabalho, ela vivia para trabalhar, essa foi uma frase que ela falou, né? Então, a meta mata, vivo para trabalhar, estou perdendo a saúde, e isso tudo durante muito tempo foi percebido como natural por ela. Mas não é só o modo que ela percebe. Existe todo um sistema que induz a isso, né? Então, assim, são questões. Se a gente for, né, dependendo do que a gente vai ler sobre isso, a gente vai ver que tem coisas que falam, tá assim porque o marido foi trabalhar em outro lugar, que ele separou do marido, que a criança não está na escola. Existem coisas pessoais que influenciam nisso também, mas existe todo um sistema, no modo de produção, no modelo de gerência, que provocam esses tipos de adoecimento. Os mecanismos de cuidado que a gente tem para lidar com isso, todos são individualizantes, né? Ela que foi se tratar, ela foi afastada sozinha, né? Se quiser procurar outro lugar para trabalhar, ela que vai ter que se haver com isso, se for presencial, se tiver que mudar de lotação, né? Dentro da justiça, a gente tem até o setor de psicologia, o serviço social, e muitas vezes ajuda o servidor a procurar um outro lugar. Isso até tem crescido lá dentro, né? A gente tem visto isso, né? Felizmente, a gente consegue ter conversas interessantes nesse sentido, né? Mas, de forma geral, é o servidor que tem que se virar, né? Então, assim, além disso, né, como as vivências, né, o ambiente é mais concorrencial do que de cooperação, né, a pessoa reconhece ali no colega, em vez de ver ali um par, né, ver um concorrente, né, os espaços de atuação coletiva eles são esvaziados, né, em parte por ação direta, porque a gente pode ver que, por exemplo, a última reforma trabalhista tirou o poder dos sindicatos, né, e também pelo excesso de demanda, pelos problemas do trabalho, que acabam bloqueando a organização, o contato entre as pessoas e a reflexão coletiva. Né? Então, a partir disso, fica a pergunta, o direcionamento, o encaminhamento assim, desse trabalho, é a gente pensar formas de agir coletivamente para pensar a situação do trabalho na hora de manejar o sofrimento, né? Não ficar só... Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Para a gente não ficar só olhando para o indivíduo para tratar um problema que é muito maior do que isso, né? Continua esse dilema, né? Porque a gente lá na perícia, a gente é convocado a olhar individualmente para isso, né? Então, a gente tenta sempre trazer essas questões para um plano um pouco maior, ampliar a discussão coletiva para isso, né? Enfim, estou ciente que isso é um trabalho que é muito contra a maré, né? Enfim, tudo leva para um outro lado. Mas lá dentro, assim, agora a gente consegue tentar minimamente trazer essas discussões lá para dentro. Era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui, mostrar esses casos e falar dessas especificidades
do serviço público e também do que tem em comum com outros trabalhadores. Obrigado. Desde já gostaria de estar agradecendo. Foi ótima aí a reflexão dos colegas, da Rita, do Gabriel. E, pessoal, a gente vai passar agora ao momento de pergunta, ao momento de inscrição. Então, você que tem a sua pergunta, você pode colocar aqui no chat. Se você quiser direcionar a sua pergunta para a Rita ou para o Gabriel, você pode ficar à vontade. Se você quiser fazer a sua contribuição também, é só você se inscrever para uma fala. Pessoal que está assistindo também pelo YouTube, você pode colocar a sua pergunta aí no chat, que também nós estamos acompanhando e a gente consegue trazer. Então, nós já temos aí a Cristina, que se inscreveu. Vamos, então, passar a palavra aí para a Cristina fazer a pergunta dela. Ela quer fazer a pergunta para ambos. Pode falar, Cristina. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade e obrigada a ambos, porque eu aprendi muito com a exposição de vocês. Eu sou servidora também da Justiça, sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e me senti extremamente identificada com tudo que vocês falaram, porque a nossa população, mesmo com as diferenças que as instituições têm, elas mantêm muitas semelhanças, acho que muito mais semelhanças do que diferenças, né? Então, a questão, por exemplo, da hierarquia hiperverticalizada, nós também temos isso, né? Nós também somos do Poder Judiciário. A questão do assédio moral organizacional com essa imposição das metas do CNJ, e o que eu acho muito curioso, porque o mesmo CNJ que já trouxe de jure ao Brasil e que já patrocinou pesquisas muito importantes, né, que de jure fez, com algumas conclusões muito interessantes, inclusive com o sofrimento psíquico no exercício da magistratura. E esse trabalho de de jure, ele resultou em um relatório com diversas mazelas que esse servidor, no caso magistrado, sofre, e não sei se houve muito desdobramento prático no sentido da gente caminhar com esses achados e com essas descobertas, né? Essa vivência frenética também de ameaça de perda do cargo comissionado é uma coisa que nos acompanha no nosso dia a dia de acompanhamento do servidor, né? E o que eu queria perguntar para vocês é, uma vez que essa instituição ela tem essa configuração, e quando vocês levantam questões como, por exemplo, esse assédio organizacional, não há como não ferir questões institucionais delicadas. Como foi para vocês conduzir essas pesquisas dentro do judiciário? Vamos lá. Rita, quer começar? Cristina, obrigada. Estamos juntos, né? Todo mundo aí. Pois é, na verdade, no início, quando a gente começou o mestrado, a gente brincou até que era um grupo da justiça que chegou lá para se infiltrar, porque era eu, o Gabriel, e tem outra colega nossa que é psicóloga também, que fez o mestrado com a gente. E apesar de cada um ter um recorte, né, um enfoque, a gente acaba falando tudo da mesma coisa, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada no início, né? Porque, como você disse, a gente toca em pontos que são muito delicados para todos nós.
Mas eu acredito que o objetivo nosso, final, mais do que exposição no sentido pejorativo, é justamente, como eu falei, uma tentativa de transformação, né? E de reflexão a respeito dessa forma que existe e que a gente vivencia, às vezes até como trabalhador também. Então, a gente, para começar a pesquisa, a gente teve que, na verdade, pedir autorização, e eu acho que, uma vez que tinha esse objetivo de contribuir, né, para essa melhoria, enfim, no meu caso, eu tive acesso a prontuários, que foi uma coisa que me facilitou um pouco. Eu não conversei diretamente com as pessoas. Então, isso, se por um lado, enfim, talvez não tenha trazido alguma coisa mais assim cruel, por outro lado também protegeu um pouco, porque eu tive acesso aos prontuários, né? Então foi uma narrativa mesmo. Mas, enfim, Gabriel, o que você... Como eu também vi os prontuários, né, a gente não precisou lidar muito com, né, se fosse fazer, de repente, uma entrevista direcionada para pesquisa, talvez a gente encontrasse uma resistência um pouco maior, mas não foi esse o caso. Mas eu percebo, Cristina, sua pergunta, suas colocações assim, foram muito interessantes, né? A gente saber que tem muita gente nesse mesmo barco. O que eu percebo é que tem havido, né, uma abertura na gestão de pessoas da Justiça Federal, né, na seção do Rio de Janeiro, tem havido uma abertura para discutir essas questões. Então, nos últimos anos, a gente, como eu falei na minha exposição, a gente tem conseguido, por exemplo, né, o setor de saúde, de psicologia, né, junto com a perícia às vezes, mas mais a psicologia e o serviço social, eles têm conseguido, de alguma maneira, ajudar um servidor que precisa trabalhar em outro lugar. Enfim, ainda não é aquela ampla discussão sobre o potencial adoecedor do trabalho, né? Mas tem uma abertura. A gente, na verdade, foi até incentivado a fazer pesquisa lá, né? Nossa chefe, ela até se empolgou com isso também, enfim, nos apoiou com isso. Nós conhecemos, na verdade, o Fernando Gastal, que foi o nosso orientador, por um curso que foi promovido dentro da Justiça sobre Assédio Moral, né? Então, assim, eu acho que a gente está chegando num ponto, e isso ficou muito evidente agora na pandemia, que não dá para fingir que não existe saúde mental, que não existe adoecimento mental. Não dá para fingir isso. Não dá para fechar os olhos para isso. E quando isso vem muito ligado ao trabalho, né, nos seus diversos matizes, né, seja quando a gente vê na questão do precariado, né, as pessoas que têm aqueles trabalhos precários, ou na precarização dos trabalhos que eram considerados mais estáveis, CLT, ou até mesmo dentro do serviço público, não tem como negar isso. Todo mundo tem uma história de sofrimento no trabalho para contar. Isso está chegando num ponto que é inegável, né? Então, quando a gente tem, né, um setor de gestão de pessoas que é preocupado com isso, né, a gente tem que aproveitar essa possibilidade para tentar encher aquilo com o máximo de ações no sentido que a gente quer, que é o sentido de promover a saúde, né? E promover a saúde não é só afastar o trabalhador daquele lugar onde ele está adoecendo, né? É também pensar sobre aquele lugar que está adoecendo, por quê e como ele pode não adoecer as outras pessoas que vão ficar ali. Porque se você tira um que está trabalhando ali porque adoeceu, o próximo que entrar pode adoecer também,
né? Nem sempre isso acontece, mas muitas vezes acontece. Acho que era isso mais ou menos que eu tinha para falar. Também não vou me estender, não, porque eu já estourei o tempo na hora da exposição. Obrigada. Mais alguém gostaria de estar se inscrevendo para fazer alguma pergunta ou alguma fala, alguma reflexão, contribuição? Alguma coisa aí no YouTube, Jorge? Não, o pessoal está tímido. O pessoal está tímido. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Para ver se incentivo. Fica à vontade. O pessoal a também perguntar. Eu vou fazer uma pergunta aos dois, né? E tem muita relação com essa sensibilidade, essa humanidade que esses dois têm. Saíram de uma área totalmente diferente da deles, né? Se emendou ali com a galera de psicologia, encaixaram muito bem, inclusive. Nós somos amigos, para além do estudo, né? A gente conseguiu fazer esse laço de amizade, isso é muito bom. Queria saber se vocês perceberam o impacto do trabalho de vocês no local de trabalho, de alguma forma. Vocês conseguiram perceber a relevância do que vocês fizeram e como repercussão no trabalho de vocês. Ainda que para vocês mesmos. Acho que para a gente mesmo, né, é inevitável que a nossa pesquisa foi fundamental para... Porque, como eu disse, né, eu sou minha pesquisa também. Eu também sou trabalhadora, eu também sinto dores, eu também sofro, eu também, enfim, sou sujeita a toda essa lógica, né, neoliberal, a todas essas questões que a gente discutiu aqui, tanto a sobrecarga, né, ou as outras. Eu, assim, não sei se, na verdade, a gente conseguiu ainda ver muita repercussão pelo seguinte: o mundo parou, né? O mundo, quando abrirem o mundo de novo, talvez as coisas sejam mais palpáveis, porque, na verdade, eu defendi a minha dissertação no meio da pandemia e a gente foi pego de surpresa também, e também começou a fazer mais trabalho remoto, enfim, se adaptando a esse novo modo, mas sempre a coisa transborda, né? Quando a gente gosta daquilo que a gente pesquisa, quando a gente, enfim, quando fica feliz, né, com os resultados, eu acho que a coisa sempre transborda. Então, por exemplo, a nossa chefia, que sempre apoiou bastante a gente, esse mês, que foi o mês do Dia da Saúde Mental, né, a gente fez, eu e Gabriel, uma roda de conversa, né, com os servidores da Justiça. Obviamente, não era especificamente sobre nossa pesquisa, mas era sobre nossa pesquisa, né? E uma dessas rodas, o próprio Fernando foi convidado e muito gentilmente aceitou participar. Então, eu acho que isso é só o início, realmente, né? De uma abertura, de um espaço importante para a gente, nem que seja aos pouquinhos, e colocando um tijolinho e outro tijolinho, porque é o que a gente pode fazer, né? Micropolítica mesmo, para tentar modificar aí esse resto. Gabriel. Assim, tem um ponto que, né, na hora que fui estudar e tal, para concluir a dissertação, enfim, uma das coisas que me veio foi justamente isso. Quer dizer, eu estava trabalhando ali como mais uma peça nessa engrenagem da individualização, né? Funcionando ali como perito, intervindo, agindo sobre
aquele servidor que estava ali. Às vezes até mais de um servidor do mesmo lugar chegava e a gente... Vou fazer, esse lugar está adoecendo mais de uma pessoa por vez, né? Então, isso gera essa frustração no sentido de, como é que eu, então, aqui posso iniciar um processo de discussão maior, como é que eu posso puxar isso, né? Aí, uma das coisas que eu reparei é que a gente, que isso alterou a minha forma de olhar ali para aquele servidor, né? Primeiro, não entender a questão do assédio ou do sofrimento no trabalho como sendo unicamente uma questão, tem um assediador e um assediado, né? Não é isso, a coisa não é A causa B. As poucas coisas são A causa B, né? Mas isso, às vezes a gente tem uma ideia de falar assim, aquele chefe é muito ruim e tal. Não é só isso, esse chefe ruim, se ele está exigindo o cumprimento de metas, moendo os subordinados dele, consegue um número para entregar para o chefe dele, para o juiz, ele é considerado um bom chefe. Então, aquele próprio chefe também é pressionado a entregar números, e a maneira como ele é estimulado a entregar aqueles números é uma maneira adoecedora. Então, existe um sistema que estimula essas práticas adoecedoras. Claro que nessa história tem também o sádico, né? Tem o outro que é menos sádico, o outro que é mais bonzinho, o passivo-agressivo, enfim, tem de tudo, né? Mas eles todos estão a serviço de um sistema maior de exploração, né? Mas aí fica a outra coisa. Então eu vou ter que esperar ruir o sistema de exploração, acontecer uma grande revolução social para as pessoas pararem de adoecer no trabalho? Isso também não é possível, porque eu estou ali, eu tenho que ter alguma capacidade de intervenção mínima ali. Então, o que eu percebi depois que eu passei a ter mais contato com essas questões dos, vamos dizer assim, dos determinantes sociais do adoecimento mental, foi incluir, na hora de falar com os servidores, tentar abrir, né, tentar trazer, introduzir esse assunto para eles. Porque eles chegam dizendo, eu estou aqui sem trabalhar, meu chefe vai tirar minha função gratificada, meu chefe não vai me botar à disposição, quer dizer, vou ter que arrumar outro lugar para trabalhar, ou vou ter que mudar de município, eu não vou mais poder trabalhar aqui. Eles chegam também com essa percepção individualista da coisa. Mas como é um momento que já há um adoecimento, então a gente tem que entender que há um indivíduo em sofrimento ali, né? A gente não pode tirar isso, porque isso seria desvalorizar o sentimento daquela pessoa que está fazendo uma queixa para a gente, que está abrindo ali um sofrimento, né? Então, a gente tem como acolher esse sofrimento individualmente, né? E entender também e tentar mostrar isso, tentar trazer essa reflexão, né? Usar o espaço da perícia também como um espaço de reflexão que é negado fora dela. Falar assim, para de trabalhar, não dá para trabalhar assim, vamos pensar um pouco na sua posição ali e como o trabalho pode estar te adoecendo, né? Será que tem outras pessoas adoecendo assim também? Muitas vezes a gente vê isso, coisas que eu li, assim, é comum ter o relato de certas agências bancárias haver uma gaveta com Rivotril, né? Então, o bicho começa a pegar, toma ali suas gotinhas de Rivotril, que é compartilhado ali solidariamente com os outros funcionários para aguentar o trabalho. Então, assim, vamos parar, vamos pensar nisso, quer dizer, o trabalho está adoecendo, não é só aquele servidor ali que está adoecendo também. Então, a gente tenta trazer essas reflexões, usar a perícia também como esse espaço de reflexão, né? Isso é o que dá para fazer no micro, né? Depois, como eu falei, tem essas conversas com a psicologia, com o serviço social, né? A gente tenta entender também na hora que o servidor chega, né, no exame admissional do servidor, às vezes ele chega com muita expectativa em relação ao trabalho, né, e essa expectativa
deve ser trabalhado ali para se adequar, porque muitas vezes o trabalho, que aliás, como eu falei, né, como é muito concorrido, né, o concurso é difícil, muitas pessoas tentam, são pessoas muito qualificadas que chegam lá. E às vezes elas são colocadas em funções que não exigem muita reflexão, ou então são simplesmente inseridas ali como mais uma peça naquela engrenagem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente tenta abrir pontos, espaços de reflexão e ver o que faz isso, né? Tanto no micro, ali no atendimento da perícia, quanto nas outras articulações com a gestão de pessoas. Obrigado, gente. Ótimo. E aí o interessante é que a gente vê que no processo de pesquisa, nós, enquanto pesquisadores, também somos modificados, né? E Sem dúvida. não é só um conhecimento acerca de um fenômeno, mas nós somos transformados, né? Sem dúvida. Mas nem nós, nem a água do rio são a mesma coisa, né? Depois que a gente lava as mãos. Eu queria também fazer uma pergunta quanto a isso. Eu estou aí na etapa final, né, do meu doutorado, e a gente já fomos a campo, fizemos a entrevista, estamos fazendo algumas análises sobre essas histórias de vida, mas a gente nunca imagina, né, qual vai ser assim, as descobertas finais que a gente vai ter, né, após todo o processo de análise aí individual, né, ou transversal, de uma leitura mais ampla aí desses casos. E assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, desse processo de pesquisa, como que foi? Algo instigava vocês, né? Rita até colocou isso, vocês tinham algumas leituras, assim, de situações clínicas ali que vocês escutavam e vocês tinham esse registro, mas o que, assim, que mais surpreendeu vocês assim, no resultado da pesquisa, que vocês não imaginavam, né, que iam encontrar aquele resultado e que vocês puderam fazer uma leitura, então, né, desse campo aí de trabalho a partir do resultado que vocês tiveram. E uma outra questão assim, né, que me chamou a atenção na pesquisa de vocês é que, apesar de vocês terem trabalhado, né, a Rita trabalhou com os prontuários, são histórias de pessoas que vocês atenderam, que vocês conheciam, e houve a possibilidade, né, de vocês reatenderem essas pessoas, de vocês poderem fazer esse trabalho, né, que Gabriel falou aí, de possibilitar uma reflexão. Gostaria de ouvir alguma experiência também a esse respeito, se for possível. Isso foi muito interessante, né? Porque realmente no início era muito análise de prontuário, era muito, né, inicialmente uma análise quantitativa para identificar realmente que existia um número cada vez maior de pacientes que tinham a dor física e que depois essa licença se transformava numa licença por uma doença psiquiátrica, né? Então, inicialmente, realmente, isso foi muito material de prontuário, de físico, e, de repente, como a gente imaginou que fosse acontecer, a pesquisa veio para a gente, e aí a gente veio para o campo. Então, com certeza, aquela história que eu acompanhei no prontuário, ela, de repente, estava ali na frente da gente, né, Gabriel? E aí era muito interessante, porque, de uma certa forma, apesar de não ter havido uma entrevista formal, a gente conseguiu entender muito mais coisa do que uma questão fria, né, do prontuário, porque a gente já tinha, então, um espírito de pesquisa e, principalmente, de imaginar o que a gente poderia encontrar na frente. Então, eu acho que foi muito rico isso mesmo, muito rico, né?
Tanto que, enfim, uma dessas pacientes a gente provavelmente vai atender agora, mês que vem, que ela continua afastada, né? Então, isso foi bastante interessante, porque essa pesquisa de campo, apesar de não ter sido assim tão formalizada, óbvio que se deu, né? E enriqueceu muito o nosso trabalho. Né? Tanto que eu acho que até por isso o Gabriel trouxe aí um caso extra, né? Porque a pesquisa está em você, e a reflexão está em você, o incômodo está em você. Eu lembro que, na minha defesa, né, eu disse uma coisa, não, a pesquisa não termina aqui, né? Na verdade, ela não terminou. E eu acho que essa inquietação foi um pouco, digamos assim, acalmada, né? Mas eu acho que a gente continua com ela para tentar entender, e mais do que entender, eu acho que a gente, como médico, procurar intervir de uma certa forma, né? Porque eu acho que, para mim, é muito difícil avaliar, concluir e deixar na gaveta. Eu acho que foi fundamental para a gente problematizar isso e, enfim, colher frutos que podem ainda surgir. Acho que é isso. Assim, eu concordo com a Rita. Muito nitidamente o meu olhar foi modificado, né? A gente, até pelo fato de eu não, vamos dizer assim, de eu não vir de uma tradição de pesquisa, de tradição de estudo para resolver as coisas, mas ou estudar coisas que eu tenho curiosidade, ou então coisas mesmo do trabalho, mas assim, estudar para pesquisar é um outro olhar que a gente desenvolve, né? A gente já pensa tudo pensando nas referências, né? Não, mas o que foi que falou? A gente já raciocina com nota de rodapé, né? E então, isso, né, essa preocupação também por fundamentar as coisas que a gente fala, né, entendendo ali que a gente não, né, o conceito que a gente pensou, que as pessoas já pensaram, provavelmente alguém já escreveu, tem sempre alguma coisa nova que a gente pode acrescentar ali, né? Lembro que durante lá a minha pesquisa, o estudo, eu pensei assim, cara, mas todo mundo já escreveu o que eu tinha para escrever. As coisas já estão escritas, né? Assim, sim, tem muita coisa que já está escrita, mas não sobre ali aquele escopo do meu trabalho, né? Então, isso também dá uma tranquilidade na gente para falar, pra expor o que a gente estudou, ouvir as perguntas, ouvir as contribuições, as pessoas que vivem algo parecido ou que estudaram algo parecido, né? Mas uma das coisas que me chamou assim a atenção, né, que eu acho que vale a pena destacar, é que eu passei a ter uma ideia muito mais... porque no setor de saúde, lá na parte administrativa, nem sempre a gente tem uma ideia de como funciona a parte judiciária, que seria a atividade fim, né? A gente trata com o servidor, não com o processo judicial, né? Então, os servidores vieram trazendo muito essa questão do processo judicial, dos processos de como funciona. Então, eu passei a me inteirar muito mais de como é a vida daquela instituição onde eu trabalho. E, na minha cabeça, era algo muito mais voltado para o atendimento de advogados de empresas ou enfim, de instituições, né, públicas que também atuavam ali. Mas aí, olhando para esses casos, eu me dei conta de uma dimensão muito próxima da sociedade que a Justiça Federal tem. Então, assim, quando uma pessoa adoece, né, e não tem onde internar, né, muitas vezes a Justiça Federal é acionada para internar aquela pessoa num hospital federal. Ou
quando a pessoa muito, muito, muito vulnerável socialmente, né, que tem direito a um benefício que só é concedido aqui, não tem nada, que é o da LOAS, né, o benefício de prestação continuada. E ainda assim ela tem isso negado, é a Justiça Federal que ela vai recorrer. Então, a gente que é médico, né, eu já trabalhei no SUS, me formei numa universidade federal, que a gente também lidava com muita demanda, né? A gente sabe o que é ser atravessado pelos problemas sociais, né? Então, chega aquele paciente ali, ele sofre por um monte de coisa, não é só aquela dor ou aquela coisa que a gente consegue diagnosticar, enquadrar medicamente, né? Tem também pobreza, miséria, diversas formas de opressão acontecem ali, né? E quando a gente estuda burnout, a gente vê que isso, né, o esgotamento profissional, ele é muito associado a profissões que têm contato direto mesmo com o público e que lidam com muita demanda sem ter recurso para responder aquilo, né? Então, técnico de enfermagem de hospital público, enfermeiro, médico, professor da rede pública, pessoas que vivem com uma tensão muito grande no trabalho, né? E eu não imaginava que fosse encontrar isso na Justiça Federal, né? Tem um nível das tensões e tal que está ligado ao, vamos dizer assim, ao trâmite burocrático dos processos, né? As cobranças dos advogados, a cobrança do chefe, vai andar, não vai andar, do juiz, vai despachar com o advogado, não vai despachar, enfim. Tem esse nível, e tem o nível também da pessoa muito pobre, que não tem nada, e que chega lá no balcão de atendimento e fala: eu tive meu benefício de menos de um salário mínimo recusado, e aí? Né? Aí, então, nos casos que eu estudei, houve alguns servidores que falavam disso, que falavam que eu preciso ir trabalhar, porque aquelas pessoas, o meu trabalho interfere na vida daquelas pessoas, né? E eles não têm um treinamento específico para lidar com isso, né? Isso não é ensinado na faculdade de Direito, né? Nem Direito na faculdade de Medicina, mas, enfim, nem propriamente na faculdade de Medicina, mas como a gente tem muita prática, a gente vai aprendendo aquilo ali, né? Um servidor da justiça, às vezes um técnico judiciário, ele chega achando que agora estou bem, agora estou aqui num trabalho estável, né? Mas o dia a dia do trabalho não é só lidando com o processo, chegam pessoas ali também. Então, essa foi vamos dizer assim, uma surpresa, né, no trabalho né, que a pesquisa me trouxe. E uma outra situação também, né, a outra parte da pergunta, é legal a gente acompanhar também esses servidores, né? Se esse trabalho, ele não é só uma pesquisa sobre o nosso trabalho, é também sobre nós e sobre a nossa posição ali, e eu continuo sendo transformado por essa pesquisa, né? Como a Rita falou, ela não acabou, né? Teve uma hora que eu abandonei para escrever e entregar, né? Para cumprir esse trâmite, mas a cabeça, ela continua ali. Quando chegam outros servidores, a gente já pensa outras coisas também, tenho trazido para o estudo, enfim, é um caminho sem volta. Obrigada, pessoal. Com certeza vocês estão aí de parabéns pela pesquisa que vocês realizaram, um tema muito pertinente, e essa noite nos enriqueceu muito, né? Nos trouxe muitas reflexões. Nós estamos caminhando aí já, né, para o nosso encerramento. Gostaria só de falar o tema, né, do nosso próximo encontro, semana que vem. Nós teremos o nosso 5º encontro e nós vamos falar sobre em torno do problema do sentido do trabalho. E nós vamos ter também 2 pesquisas que vão ser apresentadas. O caso dos trabalhadores da indústria farmacêutica e dos pequenos agricultores cooperados. Então, semana que vem nós vamos estar tendo esse tema no nosso 5º encontro. Caminhando aí para as nossas considerações finais, né? Gostaria aí de passar, então, a palavra para a Rita, para o Gabriel, para colocarem aí as suas palavras finais, e a gente está caminhando assim para o nosso encerramento. Bom, eu só tenho a agradecer
agradecer esse espaço para a gente poder falar disso, né? Como eu disse, assuntos tão importantes, que a gente pense cada vez mais na alteridade, na solidariedade, né? Para tudo, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, de destruição dos direitos trabalhistas, de destruição do SUS, né? Então, enfim, se cuidem. Obrigada, Viviane, Gabriel, meu amigo, meu irmão, Jorge, e um beijo para cada um. Eu queria também agradecer a oportunidade de falar um pouco aqui sobre a minha pesquisa, o meu trabalho. A gente, apesar de ter muita má notícia, de a gente estar envolto em muita má notícia, encontros como esse são sempre edificantes, a gente aprende alguma coisa, a gente se põe para pensar. Então, por isso eu sou grato, né? E queria aproveitar também e dizer que hoje é Dia do Servidor Público, né? Dia 28 de outubro. Então, que a gente precisa defender um serviço público que seja forte, porque só as políticas públicas vão dar conta dos problemas públicos, né? Em nenhum lugar o esquema privado que a gente conhece deu conta dos problemas de fato públicos, né? Então, os problemas que a gente tem no nosso país, os problemas verdadeiros que a gente tem no país, eles só podem ser abordados por políticas públicas, né? Esse é um caminho muito difícil e que conta com os servidores públicos que estão trabalhando aí para isso, né? Então, e viva a universidade pública, né? Viva a universidade pública, que a gente está representando e sendo representado aqui. Okay. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. E aí a gente agradece também a presença de todos que estão conosco aqui na sala, a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. E assim a gente encerra aí o nosso encontro de hoje. Né, Jorge? Um abraço, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Jorge, Viviane, todos. Boa noite. Se cuidem.